eu te dou graça, Senhor, e graças Deus, Senhor e Jesus. Quando aquela pedra removeu, depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Levanta tua voz e declare: Mestre, eu preciso. Mestre, eu preciso de um milagre. Diga a Ele: transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergues pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história e ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Aleluia, tudo é, diga, possível. Feche seus olhos e declare isso essa noite. Se hoje é noite de milagres, da ação de Deus na tua vida, na tua casa, tudo é. Aleluia, Jesus. Se podes crer, se pode crer, fé move a mão de Deus, vem sua palavra viva, tudo é possível.
se podes crer. Diga outra vez, tudo é possível. Tudo é possível se podes crer. Tudo é possível. Tudo é possível. Aleluia, Deus. Se podes crer. Levanta a tua mão direita e diga: Deus, eu creio. Diga bem forte: Deus, eu creio que para ti nada é impossível. E a minha vida, diga isso, nesse final de ano, está nas mãos de um Deus que tudo pode realizar. Amém? Antes de sentar, diga a pessoa do outro lado: confie nesse Deus. Acredite nesse Deus. Depois vai lá embaixo. Abra a Bíblia nesta noite, Mateus capítulo 14, vamos ler do verso 22 ao verso 33. Diga comigo: Deus vai falar comigo nesta noite, vai me abençoar nesse final de ano. Amém, irmãos? Aleluia, que legal ver você aqui nesta noite, né? Estamos chegando ao final do ano, mas um ano abençoado por Deus. Verso 22 do capítulo 14 de Mateus. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Multidões essas que tinham vindo por causa que ele tinha feito milagres e seguiram ele, né? Aquele lugar deserto. E ali ele multiplicou o peixe e os pães. E os discípulos, ele disse: vocês vão que eu vou ficar aqui para despedir essas multidões. Olha só que lindo isso. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra. Digam todos: açoitado, ou levado pelas ondas, porque o vento era forte e contrário. Na quarta vigília da noite, um pouco depois das 3 da manhã, foi Jesus ter com eles. Mas não pegou um barco não, foi andando sobre as águas, sobre o mar. Lembre-se que o mar estava com vento forte, então não era um mar calmo, eram ondas. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram assustados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo gritaram. Mas Jesus, ao ouvir esse grito de medo, disse imediatamente: diga a pessoa do outro lado: tenha bom ânimo. Diga: tenha bom ânimo nesse final do ano. Jesus não te deixou. Diga: Ele está contigo. Não tema. Você acredita nisso? Isso é importante. Respondendo-lhe Pedro disse, deu um passo a mais esse homem aqui: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro teve coragem, desceu daquele barco em plena tempestade e andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Depois de um tempo, reparando na força do vento, como todo homem natural, ele teve medo e começou a afundar.
e gritou: salva-me, Senhor. Quem já gritou assim para o Senhor alguma vez? Salva-me. Todos nós. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, digam todos: cessou a tempestade, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Esta passagem, ela é muito linda, muito rica, e nós queremos meditar contigo rapidamente nesta noite alguns pontos importantes aqui. Primeiro, Jesus, ele amava as pessoas, ele amava as multidões. Há pouco tempo ele tinha feito um milagre, porque ele viu que as pessoas, se elas voltassem para casa daquele jeito, se elas fossem pelas aldeias, elas não iam conseguir ter o que comer. E a Bíblia diz, se você ler um pouco, o verso 21, eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Aonde tem 5.000 homens, tem muita mulher e tem muita criança, concorda? Então era muita gente. E me chama a atenção isso, o amor de Jesus pela multidão. Ele disse para os discípulos: vão na frente, eu vou me despedir das pessoas. Ele ficou ali abraçando, ele ficou ali orando por elas. E depois que ele despediu as multidões, ele subiu para o monte para ter um tempo de oração sozinho. E caindo à tarde, lá estava ele. Mas quando ele falou com os discípulos, ele estava falando com pescadores que conheciam bem o barco, a rede, a velinha do barco, os remos. E para eles era algo tranquilo atravessar aquele lugar, eles estavam acostumados. Era o lugar de trabalho deles. E a Bíblia diz que chegando à tarde, ele estava ainda só. Então, vamos dizer que eles saíram de manhã, tinha luz, gente. Era tudo tranquilo, tudo uma visibilidade ótima. E assim é muitas coisas em nossas vidas às vezes. Nós estamos tranquilos, estamos enxergando, é de dia, nós temos experiência naquilo que estamos fazendo, nós estamos acostumados, não está nada de errado nisso. Porém, chegou a noite, e eles não conseguiram fazer algo que eles estavam muito acostumados a fazer. Eles não conseguiram chegar na outra margem. Diga a pessoa do outro lado: os problemas virão. Estamos em dezembro, nós começamos janeiro, amém? Com fé no coração. Mas quantos podem dizer que tiveram ventos contrários nesse ano? Alguns. Todos. E às vezes, esse vento contrário pode ser uma dificuldade na família, a perda de um emprego, que a pessoa estava acostumada todo final de mês ter a sua renda, termina. Pode ser uma enfermidade que pode ser tantas coisas na vida pessoal, na vida profissional, na vida familiar. Mas o que me chama a atenção é o que me diz o verso 25. Depois das 3 da manhã, quando já tinha batido pavor, e eles achavam que eles iam morrer, que não tinha mais o que fazer, aquele que tinha dito para eles, através
que vocês vamos aqui falar certamente, passar adiante dele e vão para o outro lado deste mar. Aquele que tinha falado, ele não é homem para mentir. Ele não é alguém que brinca com o sentimento das pessoas. Ele não é alguém que vai errar ou frustrar alguém. E ele, diz a Bíblia, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles. Gente, nós estamos chegando ao final do ano. Quantos aqui tem promessas de Deus na sua vida que ganharam em janeiro, março, abril? Quero dizer uma coisa para ti e para mim nesta noite. Jesus não esqueceu do que Ele falou para mim e para ti. E quando Ele vê que nós estamos em dificuldade de chegar naquilo que Ele nos prometeu, sabe o que Ele faz? Ele vê esse momento difícil que nós estamos passando e Ele vai em nossa direção. O que Ele diz? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação de todas as coisas. Na hora mais difícil, na hora mais dolorosa, Jesus disse: vocês entrem nesse barco e vão para o outro lado. Mas veio a dificuldade. Eu quero dizer para ti e para mim nesta noite, Ele nunca nos deixou, Ele nunca nos desamparou, Ele está perto de nós. Digam todos: perto está o Senhor. Por isso eu vou continuar crendo que Ele tem poder sobre o vento contrário. Tem muitas coisas que se levantam contra a minha vida, a tua vida, para a gente não chegar naquilo que Deus nos falou. E era fácil para eles, eles estavam acostumados. Mas veio aquela dificuldade. Mas eu quero dizer para ti nesta noite: Jesus é maior do que essa dificuldade. Jesus é maior que esse desafio. Jesus, Ele não é insensível, Ele não é carrasco, Ele não é malvado, Ele não é duro. Não, Ele é amoroso. E aonde que Ele estava? No monte orando. E o que diz a Bíblia? Que Cristo nasceu, como comemoramos nessa época do Natal, mas que Ele viveu uma vida correta. Ele morreu, mas Ele não apenas morreu, Ele ressuscitou e subiu aos céus. E Ele está sentado à direita do Deus Todo-Poderoso, orando por mim e por ti, diz as Escrituras. Ele está ali intercedendo por mim e por ti. Na hora da luta, na hora da dificuldade, clama a mim e eu te responderei. Aleluia, busca-me de todo o teu coração, porque tu és um filho amado meu. Eu sei o que eu falei contigo, eu sei o que eu prometi para ti pessoalmente, para tua família, para tua vida de saúde, para tua vida financeira. Não desista, eu estou contigo. E assim é muitas vezes a nossa vida. Jesus aparece e a gente não discerne. Ele veio andando sobre as águas, e era Ele, gente, mas eles não discerniram. Acharam que é um fantasma. Tenha bom ânimo, tenha coragem, tenha vigor. Sou eu estou aqui. Aquele que há pouco multiplicou os pães e os peixes, aquele que tem autoridade sobre os demônios, sobre as enfermidades, mas não apenas isso. Aquele que um dia teve um encontro com cada um de vocês e mudou a vida de vocês e amou vocês. Sou eu não desisti de vocês. A multidão é importante para mim, mas vocês também, a tal ponto que eu vim
porque eu vi que vocês estavam com problema. Eu quero dizer hoje à noite, profeticamente, Deus sabe e está vendo aonde cada um está aqui na vida, mas Ele não está com os olhos fechados, Ele está com os olhos abertos para nos ajudar. Ele vai te socorrer. Tu tem um olhar de fé, garoto, sabia? Glória a Deus, irmão. Como é o teu nome? Sabe, a Bíblia diz que o apóstolo está pregando e olhava algumas pessoas e via que eles tinham fé para ser. Tu está cheio de fé, meu jovem, e está contaminando a tua esposa com essa fé. Ela está sorrindo de alegria, mas é uma verdade. Vocês oram, né? Dá para ver. Jesus está intercedendo por mim e por ti nesta noite. Aleluia. Diga, não tem melhor intercessor do que esse. Vejam só, olha que sequência linda. Ele socorre uma multidão e diz para os discípulos: vão na frente que eu vou ficar aqui me despedindo. A dificuldade vem, mas Jesus viu a dificuldade. E eles acharam que era um fantasma, não discerniram Jesus. Ficaram cheios de medos, mas diga, não tem nada melhor que na hora da dor, na hora do desafio, ouvir a voz de Jesus. Quem pode dizer que isso é verdade? Diga para o pessoa do outro lado: Jesus sabe que é dezembro. Tenha bom ânimo. Ele não desistiu de ti. Não temas. Quantos tinham naquele barco? Os 12 estavam ali, né? Os 12. Eu pergunto para você e para mim hoje à noite: foi só Pedro que ouviu Jesus ou os 12 ouviram a voz de Jesus? Quem? Todos. Todos. Bendito seja Deus pela vida do Pedrão, gente. O homenzinho corajoso que nos ensina. Muitos pregam que ele afundou, que se deu mal, mas eu prego que só ele e Jesus andaram sobre as águas. O Pedro estava ali, junto com os outros. E ele entendeu uma coisa que todos nós temos que entender: Deus é poderoso para agir. Jesus pode andar sobre as águas, Ele tem poder sobre tudo, mas Ele quer que nós venhamos a ter fé nele. Nós temos que fazer a nossa parte. Gente, preste atenção. Qual era o último refúgio de segurança que aqueles pescadores tinham? Era o pé deles naquele barco ainda. E Pedro diz uma coisa interessante: se és tu, Senhor. Olha para a pessoa do outro lado e pergunte para ela: tu teria coragem de fazer isso? Misericórdia, Pai. Diga: se és tu, Senhor. O que ele está dizendo? Se és tu, que nós vimos tu fazer milagres, tu fez uma coisa tão incrível há tão pouco tempo atrás. Se és tu, que realmente está chegando perto, eu não tenho mais dúvida que o melhor lugar não é agora saberem que tu está vindo em minha direção, mas é sair desse barco antes que ele afunde e ir em tua direção. Você está disposto no momento da luta e da dor, sair da tua região de medo, de insegurança, de comodidade, sair da tua zona de conforto, daquilo que tu está acostumado. Aquele barquinho era o refúgio deles. E me chama a atenção que eram 12 e um deu um passo de fé. Diga à pessoa que está ao teu lado: não deixa a dúvida entrar. Diga: a dúvida, em qualquer momento da vida, destrói com a fé. E sabe quando a fé não age, sabe o que acontece? Aquilo que Deus tinha para nós não acontece. Deus é poderoso, Deus age, mas Ele quer que a gente dê
Passos de fé, gente. Diga, eu vou dar passos de fé nesse final de ano, porque eu sei que aquele que me disse, me deu as promessas, Ele falou comigo, Ele está agora falando para mim não ter medo, que Ele está comigo, e eu vou ter coragem, vou dizer, Senhor, se és Tu, então eu vou fazer uma coisa que é impossível. Eu então vou fazer uma coisa que nunca ninguém fez. Manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Olha, naquele momento eu fico imaginando assim, uma cena de um filme. Aquele barco, eu não lembro o tamanho que ele tinha, mas era... Não lembro agora. Não lembro mais. Eu sei que ele tinha 3 metros de largura, isso eu lembro, mas o comprimento eu acho que era uns 12 metros. Naquele momento eu fico pensando, os outros sacudindo a cabeça e dizendo, Pedro pirou, gente. Ele é um afoito, esse cara não é certo da cabeça. Diga a pessoa do teu lado, tem coisas na vida que só acontecem quando a gente realmente acredita no que Jesus está falando. Talvez você tenha uma dificuldade tão grande, mas hoje à noite Deus está dizendo para ti, sai pela fé e me ouve que tu vai ter vitória na tua vida. E ele disse, se és tu, Senhor, então manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse, vem. Jesus não está pedindo que tu faça loucura. Jesus está pedindo que tu só obedeça a Ele. E o que o Pedro fez? Ele ouviu um vem, uma palavra só. Uma vez um pregador disse, Pedro não apenas andou sobre as águas. Pedro tinha uma tábua forte debaixo dos seus pés que ele não afundava, que era a palavra de Deus. É melhor estar numa tempestade acreditando na palavra que ficar num barco e morrer afogado. E o Pedro, ele não caminhou sobre um mar calmo, gente. Ele caminhou sobre um mar nervoso, agitado, cheio de coisa forte. Agora diga à pessoa do outro lado, não tire os olhos de Jesus. Acho que uma das maiores lições dessa passagem bíblica é para nós, no final desse ano, diga para a pessoa do outro lado de novo, não tire os olhos de Jesus. Senão, tu afunda. Lamentavelmente, isso aconteceu, mas eu acho lindo que ele teve coragem, ele saiu do barco, os outros não tiveram essa coragem. Ele experimentou. Mas me chama a atenção que por ele estar fora do barco, foi o único que na hora que pensou que ia morrer. E olha como Jesus é misericordioso. Primeiro ele mostrou misericórdia vindo em direção a eles. Agora ele mostrou misericórdia porque um acreditou, desceu do barco, andou sobre a palavra dele, mas ele começou novamente a ver, a mente dele começou a agir, começou a raciocinar e pensar, mas o que é isso? Eu estou fazendo uma coisa de louco, o homem não anda sobre as águas. E começou a perceber as circunstâncias. E escutem o que eu vou dizer para você e para mim nesta noite. Às vezes a voz da circunstância ela é mais forte que a voz de Jesus na minha vida e na tua vida. Porque a voz da circunstância, o teu olho natural enxerga. Os teus ouvidos escutam as coisas difíceis. Os teus olhos estão vendo. Mas digam todo, fé é a certeza, a convicção de que Deus pode fazer aquilo que ninguém pode fazer. Mas eu estava falando da misericórdia e da bondade de Jesus. Pedro foi o único, presta atenção, tudo bem que ele afundou, mas ele foi o único que na hora da dor, da morte, ele sentiu a mão do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu quero dizer para você e para mim nesta noite, Deus sabe que nós não somos perfeitos, mas Ele não vai encolher a mão de Jesus
de nós Ele vai estender para nos ajudar. Clama a mim e eu te responderei, diz o Senhor nesta noite. Clama, clama. Eu lembro aquela vez que eu ia morrer num acidente. 2 vezes na minha vida eu ia morrer num acidente. E eu clamei o nome Jesus. E eu estou vivo. Não ia ser atropelado por uma jamanta de gás ali na sinaleira da Unicinos. Não ia sobrar nada nem de mim, nem do carro. E nem de quem estava no carro comigo. Mas o nome Jesus tem poder. Eu quero declarar para ti nesta noite: o nome de Jesus é maior do que essa situação que tu está passando na tua vida. O nome de Jesus é maior do que a situação que está passando na tua casa. O nome de Jesus é maior que a situação financeira que tu estás encontrando. Clama a Ele nesta noite. A Bíblia diz: todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Olha a bondade de Jesus. Olha a misericórdia de Jesus. Reparando o verso 30, na força do vento teve medo de novo. E começando a submergir gritou: salva-me, Senhor. E a Bíblia não diz que o Senhor veio e batizou Pedro para sempre e disse: vai para o fundo do mar, nunca mais volte, eu sou incrédulo. Às vezes nós temos uma ideia que Jesus é assim, porque a gente erra, Ele vai esquecer de nós. Não, gente! Aquele começou a obra em mim e em ti, Ele sabe que nós somos fracos, mas... Você já fez essa pergunta para ti? Que bom que a gente pode conversar nessa noite. Você já fez essa pergunta para ti muitas vezes? Por que eu passo por problemas? Por que eu passo por desafios? Tem um salmo que o salmista diz: mas meu Deus, o que é isso? Olha lá o ímpio, está de carro novo, os filhos tudo bonito, de olhos claros, cabelo loiro natural. Caramba, olha lá, o ímpio está com jet ski, Senhor, está com barco, Deus, tem uma mansão na cidade, e uma mansão na serra, uma na praia, e eu aqui, Deus. É um salmo, é o 73. Diz a Bíblia que o salmista começou a dizer um monte de loucura, reclamando da vida e contra Deus, até que ele chegou na presença de Deus. Eu creio que nós passamos por dificuldades para acontecer o que está no verso 33. Reconhecer nas nossas vidas que verdadeiramente Jesus é Filho de Deus e só com Ele nós temos vitória plena. Se você está passando por um desafio, se você está passando por uma dificuldade, Deus está formando o teu caráter, Deus está formando em ti uma fé, que nunca mais tu vai ser o mesmo depois que tu vencer isso. Eu digo para vocês, o Pedro nunca mais foi o mesmo depois dessa história na vida dele. Quem foi que Deus levantou depois e pregou e 3.000 se converteram? O Pedrão, gente. O medroso. O cara que estava afundando. Eu quero dizer para ti nesta noite, deixa Deus continuar trabalhando, porque Ele vai te formar e tu vai crescer de fé em fé, de glória em glória, até o dia da volta de Cristo. Nós vamos chegar à estatura do varão perfeito que é Jesus, e nós vamos ter vitória plena em nossas vidas. Diga: eu não vou desistir, diga isso. Diga: eu quero dizer nessa noite, diga bem forte isso. Circunstância, situação difícil, eu não vou parar, eu vou continuar buscando o meu Jesus. Prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Diga à pessoa do outro lado: olha o que Jesus disse. Homem de pequena fé. Meu irmão, preste atenção. Se um homem de pequena fé caminhou sobre as águas, imagina um homem que tem fé, pode fazer. É a Bíblia que está dizendo. Jesus, depois que viu ele andar sobre as águas, disse: homem de pequena fé. Jesus não estava dizendo para ele que ele não teve fé, ele teve uma fé pequena, mas assim mesmo ele caminhou sobre as águas. Jesus está dizendo para ele: o teu erro
foi que tu duvidou, mas eu não vou desistir de ti. Eu sei que tu vai ser um instrumento nas minhas mãos. Eu sei que tu vai levar o evangelho. Pedro, eu sei que tu vai curar os enfermos. Pedro, eu sei que a sombra tua vai curar os enfermos e libertar os cativos. Deus está dizendo para mim e para ti hoje à noite: igreja, eu não deixei vocês sozinhos na terra. Vocês não estão abandonados aqui no Vale dos Sinos. Eu estou com vocês. Eu vou dar vitória para vocês. Diga a pessoa do teu lado: chega ao final do ano cheio de fé e de esperança, irmão. Diga: eu declaro, pela fé, 2019 vai ser uma bênção. Não perca o primeiro culto do ano, que é uma terça, dia 1º de janeiro. E também dia 25, vai ter culto aqui, 2 terças, né? Não perca, Deus vai estar falando conosco no final do ano e no início do ano, nos enchendo da sua palavra, para ter vitória. E aí diga a pessoa do outro lado: não perca a semana de jejum e oração. Vai ser de 27 a 2 de fevereiro. Nós trocamos a data. Eu fui conferir, no ano passado nós fizemos em janeiro. Então vai ser de 27 de janeiro até a ceia 2 de fevereiro. Amém? Íamos fazer em fevereiro, mas não vamos fazer. Uma porque vai ter a FIMEC. Eu quero toda a igreja aqui orando e jejuando, e depois vamos fazer a FIMEC abençoado com vitória. Vai ter venda extraordinária na FIMEC. Você crê? Quantos creem que Deus pode restaurar a área do calçado? Se a gente não crê, o que vai sobrar para a sociedade, gente? Diga: eu creio que esse ano Deus vai abençoar o calçado nessa região. Amém? Amém mesmo. Olha só, homem de pequena fé. Mas foi só ele. Ele ouviu o homem de pequena fé. E os outros que não desceram do barco? Onde é que nós estamos hoje à noite? No barco ou ouvindo isso de Jesus? Diga: eu vou crescer. Eu não vou parar. Quem tem problema aqui em casa? Quem tem problema de dinheiro? Alguns têm muitos, outros têm problema de ter pouco. Todos têm problemas. Quem tem problema na vida, levanta a mão. Estamos todos incluídos nesse texto bíblico. Somos todos iguais a Pedro e aos demais. Precisamos entender na vida que só com Jesus nós vencemos. O que disse Jesus em João 15? Sem mim, nada podeis fazer. Esse é um texto bom para começar um ano, e esse é um texto bom para terminar o ano. Eu começo o ano dizendo: sem ti eu nada faço, Senhor, nada sou, mas também quero terminar esse ano. E se alguma coisa aconteceu, eu te dou glória, te dou honra, porque eu sei que ninguém tem nada se do céu não é lhe dado. Aí Jesus disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E aí os outros que estavam sentados no barco viram Jesus subindo de mão dada com Pedrão. E pensaram: não é tão louco não. Aí o Pedro sobe para o barco. E o que diz a Bíblia? Veio uma tempestade pior ainda. Não. Diga: depois que eu reconheço. Pode dizer isso: depois que eu reconheço que Jesus verdadeiramente é Filho de Deus, Ele é a única fonte de vitória que eu posso ter, o vento cessa na minha vida. Até que vai vir outros, mas eu vou crescendo de fé em fé, de glória em glória. Diga a pessoa do outro lado: não desanime, não pare, não desista. Lute pela tua fé, lute pela tua família, lute e lute. O que a Bíblia diz sobre um dos apóstolos? Combati o bom combate, completei a carreira da fé. Amém, irmãos? Amém mesmo? Pode ver, se você ler todas as cartas de Deus às igrejas do Apocalipse, vai ter algumas frases que sempre são as mesmas. E uma delas é essa: ser fiel até o fim, e eu vou te dar.
eu vou te abençoar. E fechada a porta do teu quarto, disse Jesus, orarás ao teu pai que te vê em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Aquele que ora em secreto, ele é recompensado em público. Deus te ama. Esse texto começa dizendo: embarquem e passem adiante para o outro lado. Levanta a tua mão e diga: eu quero dizer nesta noite, como cristão, como seguidor de Jesus, que aquilo que Ele tem falado ao meu coração não vai morrer por causa de uma tempestade, por causa de um vento contrário. Diga: eu acredito que Jesus está comigo. Ele está dizendo para mim hoje: tenha bom ânimo, força, coragem. Eu venho ao teu encontro, diz o Senhor, mas vem também, dá passos de fé, sai do teu conformismo, sai do teu comodismo, jogue fora o medo, jogue fora a dúvida, jogue fora a incredulidade, te lança em mim que eu vou te abençoar nessa noite. Feche teus olhos. Sinto Jesus aqui. Foi o que fez toda a diferença para Pedro, foi a presença de Jesus. Se alguém chegou aqui hoje à noite pensando talvez em desistir da vida, correr das dificuldades, correr dos problemas, dos desafios, talvez você chegou aqui dizendo: não aguento mais, não vejo a hora desse ano acabar porque eu vou explodir. Levanta a tua mão, Jesus te ama, eu quero orar por ti nesta noite. Oh, eu sinto o amor de Jesus aqui. Fica em pé, eu quero orar por ti. Você que quer oração para entregar a tua vida e ser ajudado nesses problemas. Fecha os teus olhos. Fica em pé, fecha os teus olhos e levanta uma das mãos pela fé e toque na mão de Jesus agora. Toque. Toque. Algum irmão, rapidamente, ore com essas pessoas que estão em pé. Rapidamente, alguém vai orar por alguém. Passivo